Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje vamos conversar sobre Jesus e Pedro. Uma conversa muito interessante que eles tiveram naquela passagem da última ceia, que está lá em João 13, versículo 8. Mas antes, vamos fazer uma prece? Já preparou a sua garrafa de água? Então vamos lá. Fechemos os nossos olhos. Ah, Mestre Jesus, dá-nos novamente a tua luz no refúgio cândido do nosso coração. Dá-nos, Senhor Jesus, a sua divina demonstração do seu amor imperecível. Dá-nos, Senhor Jesus, a tua presença luminosa, majestosa, aqui ao lado, dentro do nosso lar, que nós possamos erigir no fundo do nosso peito o seu divino altar. Que nós possamos, Senhor, comungarmos do teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Como eu ia dizendo, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Jesus reúne os seus discípulos para fazerem a comemoração da Páscoa. Reúnem num ambiente previamente preparado, estava Jesus e os 12 discípulos, os apóstolos. E Jesus lá, ele faz diversas afirmações. Ele diz que para onde ele iria, os apóstolos não poderiam ir, mas que há muitas moradas na casa do Pai e que ele iria preparar um aposento. Muitas moradas significam muitos aposentos na casa do Pai. Mas que Jesus iria preparar um lugar, queria buscá-los oportunamente, mas também disse que eles já sabiam o lugar. E eles também sabiam o caminho. E aí, Tomé diz a Jesus: Senhor, nós não sabemos o lugar, nem sabemos o caminho. E aí que Jesus diz a tão célebre frase, que está um pouquinho antes, está no versículo 4 e 5 do mesmo capítulo. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele diz isso aos seus discípulos, dizendo que eu sou o caminho. Que caminho é esse? A palavra caminho, escrito por João, e João escreveu esse evangelho provavelmente em grego, no final do século I, já muito velhinho, João Evangelista. Esse caminho tem a ver com conduta, jeito de caminhar, jeito de se postar. Então Jesus é o modelo, é a conduta que a gente, seguindo o exemplo, chegará ao reino dos céus. Que Jesus afirma que não está aqui nem acolá, mas dentro do coração. E mais adiante, quando os discípulos estavam debatendo entre si, bom, se Jesus está indo embora, quem vai comandar o grupo? Quem vai ser o substituto? Quem é o maior dentre eles? E Jesus só observando. E Jesus diz: olha, quem quiser ser o maior de todos, tem que servir a todos. E Jesus cinge-se de escravo, isso é, ele se veste como um escravo, ele tira a sua túnica, a parte de cima, amarra na cintura, pega a água e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, e aí que está o mote da nossa conversa de hoje, disse assim: nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro já diz o seguinte: então me lave os pés, as mãos e a cabeça.
Jesus lava os pés dos seus discípulos. E o que significa isso? Naquela época, das regras básicas da hospitalidade era que todo viajante, todo que chegava de fora para dentro da casa, da residência, precisava lavar os pés empoeirados. Quem fazia isso? O servo, o escravizado. Ou a mulher. Ou o mais baixo na hierarquia social que estivesse presente. Então, é como se a gente fosse olhar hoje quem é que vai lavar o banheiro, quem é que vai lavar o vaso sanitário, quem é que vai fazer talvez o serviço mais humilde dentro de uma residência. Então Jesus se coloca nessa condição. Por isso que ele diz, aquele que quer ser o maior de todos deve servir a todos. E Jesus sai lavando os pés dos discípulos, num ato de humildade, para mostrar para eles que ali não tinha essa hierarquia. A hierarquia, ela tem outras competências, outros divisores, outros sinalizadores. A hierarquia é moral, uma moral amorosa. Então Jesus, ele lava os pés dos seus amados discípulos. E o que é que nós podemos traduzir para os nossos dias? Ora, Jesus lavando os pés dos discípulos significam que não existe mais a poeira do passado, não existe mais resquícios do que se passou, não existe mais resquícios do mundo lá de fora, porque eles estão dentro do aposento com Jesus e Jesus tira-lhe as poeiras do mundo exterior. Significa dizer que quando Jesus lava os pés, e no caso de Pedro, as mãos e a cabeça, significa que Jesus santifica, purifica, ilumina, prepara as bases de cada um de nós. O Evangelho de Jesus é um apanhado de leis amorosas, de perdão, de indulgência, de colaboração, de empatia, que serve para tirar todas as poeiras do orgulho, da prepotência, da vaidade, aquilo que é ralé, aquilo que é a poeira do mundo materialista, e que essa não possa nos contaminar. Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, nos transmite a necessidade de nós permitirmos que Ele também lave nossos pés, para que eles possam andar em caminhos retos. Lave nossas mãos, para que as nossas mãos possam fazer coisas boas. E lave a nossa mente, a nossa cabeça, para que a gente possa evitar o pecado, evitar o erro, evitar o colapso, evitar o fracasso moral nesta presente encarnação. Então Jesus, Ele cuida de nós. Jesus é o bom pastor. Disse aos discípulos que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir, mas que ele levaria os discípulos para um dos aposentos da casa do Pai. Num simbolismo de que, naquele tempo, a hospitalidade era coisa sagrada. E você receber alguma pessoa em casa era uma obrigação, era algo de honra, era algo muito importante. Então Jesus disse que os levaria para a casa do Pai, onde eles teriam lá um aposento. Muitos de nós, quando estamos adultos e vamos morar longe dos pais, gostamos muito de quando o pai ou a mãe, enfim, aquele que nos criou diz, olha, qualquer coisa, seu quartinho está aqui, preparado para você. Isso nos dá segurança, nos melhora a autoestima. Então Jesus é esse, que cuida, dizendo que cada um de nós tem um aposento na casa do Pai. É só seguir o quê? O caminho, que é a conduta cristã, que é a conduta de Jesus, que é a conduta de empatia, de misericórdia, de compaixão. É uma conduta baseada nas relações
de afetividade, no amor comportamento, no amor atitude. Que leva a que verdade? A verdade é que nós somos seres espirituais, numa vivência material, de correlação, de interação social, para aprendermos a conviver uns com os outros. Por isso que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus é o caminho, isto é a conduta, é o modelo que leva à verdade. Que verdade é essa? Que nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito e inteligência. Que estamos momentaneamente encarnados nessa dimensão material, nessa dimensão da matéria, para termos necessidades que no plano espiritual não teríamos, e temos o esquecimento das nossas vivências, das nossas culpas, dos nossos erros, e recomeçarmos a partir de uma nova realidade, de um novo momento, a nos relacionarmos com os nossos irmãos e irmãs de há séculos, reconciliando-nos com aqueles a quem nós prejudicamos, reparando os nossos erros, reconstruindo o caminho e erigindo, edificando dentro do nosso coração o reino de Deus, que é o que a gente chama de felicidade. Então, Jesus é o caminho, quer dizer, a conduta, ele nos leva a essa verdade que o reino de Deus é dentro de cada um de nós, que existe a vida após a morte, e que a morte ela é vencida, como Jesus o fez, e de que as verdades nos tiram a ilusão de que o mais importante é esse mundo material, que nos dá a importância do mundo espiritual. Então Jesus é o caminho, que é a conduta, que nos leva a essa verdade, que somos seres imateriais, somos seres espirituais, e que essa verdade, sobre essa conduta, nos dá a vida. A vida plena, para ser vivida plenamente, em abundância. A vida real, que é a vida espiritual, com momentos de aprendizado, de incursão na matéria, enquanto ainda precisamos dessa matéria. Chegará um dia que nós não precisaremos mais reencarnar e viveremos em outras dimensões da espiritualidade, ajudando uns aos outros de forma solidária, como Jesus fez há 20 séculos atrás, pessoalmente, mergulhando na matéria e convivendo entre nós. Jesus continua trabalhando em benefício de cada um de nós. Cada um de nós tem como mestre Jesus. E quando ele lava os nossos pés, a gente pode ser que a gente suje de novo. Mas quem é que está com as águas, cingido, de escravizado, prisioneiro do seu amor para conosco? Jesus, o eterno escravizado do nosso amor. Aquele que se prende a nós pelos laços amorosos que irradiam de seu coração pleno. Jesus, que não mediu esforços para exemplificar, para que a gente pudesse deixar de sofrer. O Lar Espírita, Luz e Amor, essa pequena casa azul lá na rua Castro Alves, em Diadema, é um lugar de refazimento, de tratamento espiritual, escola de luz, escola do Evangelho, escola de médiuns. O ano está começando. E se você mora aí em Diadema, mora pertinho do Lela, procure os nossos cursos. Curso do Aprendiz do Evangelho, depois o curso da Escola Mediúnica, tem um curso também o que é o Espiritismo. Mas se você mora longe, tem o canal do YouTube, pelo qual você está assistindo essa palestra. Deve ter algum centro perto da sua casa. Então os meios, as ferramentas estão disponíveis.
Ah, lá também temos orientação à distância, tratamento à distância. Liga para a gente, marca uma orientação, conversa, compartilha conosco. Vamos lavar os pés juntos. Vamos eliminar a poeira do passado, do ano que se passou e olharmos outro tipo de poeira. A poeira das estrelas, da qual todos nós somos feitos. Um mundo cheio de novas perspectivas. Um ano novo cheio de promessas, expectativas de felicidade. Que nós possamos fazer um ano novo, que nós possamos fazer um 2024 melhor, que nós possamos nos espelhar no Jesus, caminho, verdade e vida, e exemplificarmos para nós mesmos as gotinhas de luz que nós possamos distribuir. Um prato de comida, a doação de um agasalho, um aperto de mão, um olhar, um ouvir, um falar, um compartilhar. Compartilhar ensinamentos, conversas, promessas, vídeos como esse. E você compartilhando, e você tentando se melhorar um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Você vai propiciar melhores companhias espirituais, um melhor intercâmbio com o plano espiritual de luz. Então faça isso. Dê o primeiro passo, agora que os seus pés estão limpos e lavados, agora que o seu coração está renovado de esperança, dê os primeiros passos para que nós possamos fazer um 2024 melhor. Que Jesus possa nos abraçar nesse momento e iluminar a tua casa, a tua residência, cada aposento que possa ter o resplandecer das luzes do Evangelho de Jesus. Que a tua água seja abençoada, que teu coração seja tocado, que a tua casa seja iluminada, que tudo aí seja sagrado. Que Deus possa permitir que você possa se reerguer, recomeçar, perseguir os desejos de elevação espiritual, insistir numa camada, numa jornada iluminada. Que Jesus possa olhar para todos nós, para mim e para você, e ver estampado em nossos olhos, em nosso coração, que aqui, apesar dos fracassos, existe um renovado irmão. Que nós possamos recomeçar, sem a poeira dos erros passados, e começar uma linda jornada. Que Jesus te abençoe e que nós possamos fazer desse ano um ano melhor. Que assim seja. Obrigado.